poucos na hora de passar o catéter central. Galera, hoje em dia, praticamente não existe você passar um catéter central sem você utilizar ultrassom. Teoricamente, é até punível se você não utilizar. Então, o que acontece? Nunca, jamais deixa você ser o fator limitante para o teu tratamento, tá? Então, saiba manejar essa coisa, tá? Claro, tem aquelas técnicas de como funcionar usando parâmetro anatômico e tudo mais, você precisa saber, porque é muito comum, dependendo do lugar onde você vai trabalhar, não ter essas coisas. Então, conhecer parâmetro anatômico é importante. Mas hoje em dia, cada vez mais, a tecnologia está chegando perto da gente. Então, saber como passar um catéter central usando um ultrassom é fundamental. Então, princípio de como funciona. Se você está estranhando quem que é esse barbudo que apareceu na tua frente aqui no YouTube, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular e endovascular e eu sou o cara que resolve o teu problema na hora de lidar com os casos vasculares mais cabeludos. Você vai aprender a lidar com o acesso central, manejo de feridas e como lidar com o paciente mais complexo do teu dia a dia, que é o paciente vascular. Segue aqui o canal se você não conhece, porque antes que ele suma e você nunca mais me veja por aqui. Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona? O ultrassom, ele faz o quê? Ele emite um som numa varredura e baseado no eco do som que volta, ele cria uma imagem em escala de cinza. Então você consegue ter uma ideia, como se fosse uma lanterna que vai te dar uma imagem em faixa, como se fosse um risco, certo? E daí você consegue manejar para você poder identificar como é que tá, o que tem para baixo, certo? Eu nem vou comentar do ultrassom Doppler, que usa som e tudo mais para ver fluxo, porque não é o foco agora. Vamos falar especificamente sobre o catéter central. Hoje em dia, as punções centrais mais comuns da gente utilizar usam a técnica de Seldinger. Então vamos lá, vamos pegar nosso vasinho aqui furado, tá? E a nossa agulha de punção, nossa agulhinha de Seldinger. Via de regra, o que a gente faz? A gente faz um furo nesse vaso, biselzinho para cima, punciona, e daí quando eu punciono, eu vou ter uma imagem parecida com isso daqui, certo? Então o que acontece, galera? A nossa ideia é puncionar, deixar ele dentro do vaso para depois passar o fio guia, certo? Então o que acontece? Se eu pegar e ver isso aqui na longitudinal, eu vou estar vendo o quê? Eu vou estar vendo a agulha entrando, olhando por cima, eu vou ter a agulha entrando pelo meio do vaso. Se for de frente, o que eu vou ter? Cadê? Papapá? Aqui, ó. Vamos pegar mais na pontinha, fica mais fácil. O que eu vou ter? Eu vou ter a agulha entrando no meio do vaso e... Cadê aqui o negocinho? Entrando no meio do... Pera aí. É só porque a gente quer fazer certinho. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Então, aqui, ó. Ele vai entrar no vaso e ele vai pegar... Só porque a gente quer fazer bonito que acaba não furando o vaso inteiro, né? Cadê? Só um segundinho para só fazer o furinho bonitinho. Pronto. Aqui, ó. O que ele vai fazer, ó? Ele entra no vaso, certo? Então, aqui, ó. Pã, aqui, certo? Então, o que acontece? Se você imaginar que eu vejo numa transversal só uma linha, por aqui o que eu vou ver? Eu vou ver, se eu olhar na transversal, eu vou ver só o corte e o vasinho sendo furado e eu vejo cadê aqui? Aqui, ó. E eu vejo o buraquinho passando, certo? Então o que acontece? Eu vou ver aqui e eu vejo só a pontinha quando o ultrassom chegar onde está o vaso. Se eu funcionar na longitudinal, olha que interessante, eu consigo ver essa curva, esse negócio inteiro, certo? Só que lembra que se eu pego só uma faixa curtinha, não necessariamente eu vejo a agulha inteira desse jeito, certo? Isso é importante da gente ter em mente. Então o que acontece? Eu posso ensonar de três formas. Eu posso ensonar na transversal. Daí se eu ensonar na transversal, vou ter uma imagem parecida com essa daqui, ó. Então o que acontece? Eu deixo o transdutor na transversal, sendo que eu tenho que deixar ele perpendicular ao vaso. O vaso está aqui e o meu transdutor está assim. De tal forma que eu consigo passar para frente e para trás e vejo o meu transdutor. Então eu vou ver o que? Eu vejo essa bolinha aqui, tá? Até inverter aqui, fica mais fácil para vocês. O que vocês vão ver? Vocês vão ver essa bolinha aqui, que é a jugular, e aqui vocês vão ver a carótida. Geralmente, a jugular ela é bem maior, tipo umas 3 vezes maior aqui. Daí o que acontece? Você vai ver, e quando a agulha chegar dentro do vaso, você vai ver aqui só a agulhinha nesse ponto, na ponta da agulha, e você vai ver a sombra acústica, porque o som não vai passar depois que através do ferro da agulha, certo? Então o que acontece? Você ensona um pouquinho antes,
de tal forma que você não vai ver todo o trajeto da agulha. Esse trajeto por fora do vaso e dentro do vaso você não vai ver, só vai ver exatamente o ponto onde entrou, certo? É assim que a gente vê. Se você for olhar na longitudinal, eu coloco ela no meio, eu coloco o transdutor no meio, certo? No meio, e daí eu giro a minha mão de tal forma que eu consigo ver ela de lado. Aí sim, eu vou ter uma imagem parecida com isso daqui, olha que bonitinho. Daí vai ficar bem parecido com aquela imagem que a gente estava falando, de você ter realmente aqui ele entrando no vaso, tá? Para ficar mais parecido aqui para vocês, ó, vamos inverter aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Só inverter aqui a imagem para ficar mais parecido com o do lado aqui para vocês. Só porque a gente quer fazer igual, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Para ficar mais parecido com o que vocês estão olhando aqui do lado, certo? Olha aqui do lado, aqui, ó, e a imagenzinha daqui, ó, certo? Então, o que acontece? Se você deixar ele, você entra com o transdutor exatamente no mesmo plano onde está a agulha, tá? Então, o que você vai fazer? Deixa o transdutor na transversal e daí eu giro a mão aqui do transdutor mantendo o vaso na transversal. Então ele vai começar a virar uma bolinha, uma elipse, ele vai virar esse tubo. E daí você consegue colocar o teu transdutor como? Eu vou puncionar junto do transdutor, mantendo ele no mesmo plano. Então eu consigo ver esse trajeto inteiro. Então fica essa imagem bem bonitinha em que eu consigo ver isso, tá? Então desse jeito a gente faz a punção longitudinal do acesso central. Isso a gente acaba usando mais quando vai passar, por exemplo, vai funcionar, por exemplo, vasos mais superficiais e menores. Por exemplo, safena, quando a gente vai fazer espuma. Se você for, por um acaso, pegar algum paciente mais gordinho e você precisar passar um catéter de um gelco, por exemplo, guiado por ultrassom, você pode usar essa via, ela é bem mais fácil. A punção, quando você faz na jugular, por exemplo, pela via longitudinal, você acaba fazendo uma punção muito alta. A punção maxilar acaba sendo bem fácil quando você faz dessa forma. Você insona um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cá. Você pega a axilar um pouquinho mais embaixo. Dá pra gente fazer. A punção de femoral, quando você faz para essa via, também vai super bem, tá? E existe também a via oblíqua, que é o que? O vaso está aqui, você pega pela metade, então você fazendo um tilt daqui da agulha, do ultrassom, você angula e você vai ver tanto o corpo da sua agulha quanto a ponta. É um pouquinho mais complexo para fazer. O dia a dia, é um método mais fácil para você aprender a fazer uma punção guiada por ultrassom é a punção transversal. Você vai insonar o vaso, você vai ver de tal forma que você vai ter certeza que ele está na transversal. E você vai puncionar um pouquinho antes do transdutor estar aqui, você vai puncionar um pouquinho antes, vai fazer um ângulo, tá? De tal forma que você vai estar vendo aqui o que? Cadê? Aqui, ó. Você vai perceber o que, ó? Que nem nessa imagem aqui em cima. Você vai deixar transversal ao vaso e você vai puncionar um pouquinho antes do transdutor, deixando como que fosse um triângulo até ele chegar na altura do vaso. Você vai ter ideia da profundidade para você poder funcionar direitinho. Então, pessoal, vai ficar uma imagem parecida com isso daqui, ó, tá? Você vai conseguir fazer um triângulo e deixar ele acertar teu vaso, tá bom? Então, desse jeito você consegue fazer uma punção central com segurança vendo onde tá. Fica muito mais seguro, muito mais tranquilo. Lembra, pessoal, o ultrassom, ele é treino, é pegar e brincar. Uma coisa que ajuda para você aprender a funcionar um acesso central, qual que é? É você treinar antes de fazer no paciente. Um jeito de você fazer isso é você usar o que a gente chama de Phantom. Phantom é aqueles sistemas que você usa para treinamento de punção. Ah, mas eu não tenho acesso a isso, é complicado, não sei usar esse negócio. Velho, te dá uma dica para ficar fácil. A agulha mais grossa que você pode ter acesso no teu plantão é a agulha rosa, aquela que usa para você fazer aspiração de medicação. Se você pegar gel de ultrassom, jogar dentro de uma luva, tá? E você insonar no ultrassom, essa luva cheia de gel, você consegue puncionar essa agulha
esse saquinho de gel que você viu e você treina para ver essa agulha lá dentro. Isso vai te ajudar de uma forma brutal na hora de puncionar, tá bom? Isso ajuda demais. Treina no ultrassom, na luvinha cheia de gel antes de puncionar o paciente. Se você puncionar, se você colocar a luvinha cheia de gel em cima da mesa, o que você vai ver? Você vai ver o gel, você vai ver a luz, ai, fugiu o nome agora. Você vai ver o látex da luva e embaixo você vai ver a mesa. Quando bate o som na mesa, o que acontece? Ele vai refletir. Então, se você pegar a agulha e colocar por cima, você vai ver um reflexo embaixo, que é o que a gente chama de... Você vai ter um reflexo acústico. Então, você vai conseguir ver como se você estivesse colocando a tua agulhinha perto de um espelho. Pega a mão de você puncionar a luvinha cheia de gel antes de puncionar o paciente. Vai te dar mais segurança. Você vai conseguir ver com mais tranquilidade. Se você quiser mais detalhes de como ter mais bizus de como funcionar, pega o vídeo que vai aparecer aqui no finalzinho do vídeo e que vai te dar dicas a mais. E não esquece de seguir o canal e compartilha esse vídeo com aquele teu colega que tem medo de como funcionar um catéter guiado por ultrassom e tem medo até de pegar o ultrassom na hora de mexer. Não perde, todo dia que tem dicas de vascular pro médico não especialista aqui pelo YouTube. Tamo junto.